Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. No episódio de ontem, nós comentamos sobre os inimigos que temos a enfrentar na vida, a saber, a carne, o mundo e o diabo. O que significam eles e como podemos enfrentá-los é o que nós vamos ver hoje. Quando Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nós lemos entre os versículos 1 e 3 o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, e segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo descreve que esta era a condição de todo ser humano, todo cristão, antes de se tornar cristão. Porque é a condição de todo ser humano. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o que significa dizer sem vida espiritual, sem condições de perceber a própria miséria na qual estávamos inseridos e sendo conduzidos por estas forças malignas, a saber, as forças dominantes na esfera transcendental, no mundo sobrenatural, o diabo e os seus demônios que existem, que não são aquelas figuras pictóricas, aquelas imagens de duendes ou de lagartos, mas são anjos rebeldes que têm tentado a humanidade desde o Jardim do Éden e até o fim da história como nós a conhecemos, continuará tentando. Nós estamos debaixo das influências do mal social, a sociedade que é composta por pecadores como nós somos e que, portanto, tem as suas corrupções, e não apenas fala de questões legais, trabalhista, corrupção, de código civil ou da lei, mas as corrupções sistemáticas, as rebeliões contra Deus, a autoconfiança, a independência, o orgulho, nós resolvemos os nossos problemas, as filosofias que determinam um estilo de vida aponta como sendo de realização de prazeres, de satisfações, de independência e de autonomia. Mas também forças malignas dentro de nós, as inclinações pecaminosas da nossa carne. Bem, é preciso que nós entendamos cada uma destas expressões que a Bíblia usa. A Bíblia vai falar de carne em Gálatas 5,17, dizendo: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Destes inimigos todos, mesmo depois que nos tornamos cristãos, estas inclinações internas de dentro do coração são as mais difíceis de serem administradas. Porque a Bíblia diz quanto ao diabo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus põe limite a isso. A Bíblia diz que Balaão, por exemplo, quando foi chamado, conclamado para proclamar maldição contra o povo de Israel, disse: não, maldição não pega contra esse povo, Deus é por eles. Mas ele seduz o povo ao pecado, à idolatria e à prostituição, porque o pecado pega. O pecado nos faz desobedecer a Deus e atrás as consequências terríveis e o próprio juízo de Deus. A carne é apresentada na Escritura como sendo uma palavra que tem mais de um sentido. Tem um sentido moralmente neutro, que é tão somente a parte material. Nós temos uma parte imaterial e uma parte material. E devemos, nesse sentido, cuidar da nossa carne, que é o nosso corpo. A carne que nos reveste e que nós vestimos com roupa, nós devemos cuidar, alimentar, fazer exercício, levar uma vida saudável. A carne, porém, também tem um outro sentido, que é o sentido desta inclinação inata dentro do coração. Sementes malignas, como o mato ou a erva daninha, como lia na meditação hoje com o meu filho, né? São essas fontes inatas do mal e da inclinação, que não precisa de diabo e não precisa de mundo, está dentro de nós. É mais fácil nós culparmos o outro pelo mal que nós fazemos e não enxergarmos em nosso próprio coração a fonte do nosso próprio pecado. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz: olha, cuidado, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando ela atrai e seduz, aí ela faz o estrago completo. Não é incomum nós vermos pessoas dizendo: eu pequei porque o diabo me levou a pecar. Ou eu fiz tal coisa porque a outra pessoa me levou. Isso é confundir as fontes de tentação.
Porque ainda que o diabo nos tente, somos nós quem respondemos. Ainda que o mundo nos tente, somos nós quem respondemos. E as tentações externas encontrarão tão somente um eco quando o nosso coração acolhe. É preciso entrar e é preciso ser acolhido. Agora, nós temos uma fonte interna de tentação que é a carne. Ela é a única? Não. Como nós falamos, há outras. A palavra de Deus vai nos apresentar, e Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, o diabo, ele diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o limite é posto por Deus, pois a Bíblia diz, resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo pela irmandade espalhada pelo mundo. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem um poder absoluto, ele é muito mais poderoso que os seres humanos, mas é infinitamente mais fraco do que Deus. E Deus impõe limites ao diabo, como nós vemos claramente no livro de Jó. Lhe foi dada a permissão de atuar. E João nos apresenta também, 1 João 2,15, o seguinte, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é uma terceira fonte, eu comentava há pouco, que é o sistema corrompido e pecaminoso presente na sociedade. Não é o mundo enquanto o planeta Terra. Esse nós devemos cuidar. A Bíblia diz que Deus colocou o mundo para nós administrarmos. Deu aos filhos dos homens para governar. Devemos cuidar. Ele não é mau. Ele está afetado pelo pecado imperfeito, mas não é mau. E o mundo também, na Bíblia, é apresentado como pessoas que existem no mundo. E por isso que João também vai dizer mais adiante que nós deveríamos amar. Ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar vida pelos irmãos. Nós devemos amar as pessoas que estão no mundo como Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, o mundo que é fonte de tentação é o sistema corrompido. Não são as pessoas em si, elas devem ser objeto do nosso amor. Não é o planeta em si, ele deve ser objeto do nosso cuidado. Mas são os valores que governam uma sociedade rebelde contra Deus. Nós devemos estar atentos a essas fontes de tentação. Elas estão presentes, mas Cristo está presente também. Ele prometeu que estaria conosco, e eu termino lendo um texto que é uma promessa bíblica, da qual nós não podemos nos esquecer quando enfrentamos tentação. 1 Coríntios 10, 13 nos diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Está tudo sob o controle de Deus e dentro do limite do Senhor. E Ele nos provê a solução e a saída na sua palavra e no seu Filho Jesus Cristo. Oremos. Deus, nós te louvamos porque Tu és Senhor soberano que tudo diriges e controlas. Ajuda-nos a resistirmos às tentações da nossa vida, como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas ajuda-nos a viver na Tua dependência, a discernirmos as fontes do mal a nos tentar, a resistirmos e buscarmos o Senhor em todos os momentos. Tu és a nossa força e a nossa esperança. Oramos em nome do Teu Filho. Amém. Até amanhã.